Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trânsito, sobre os requisitos para você tirar uma habilitação, sobre as infrações de trânsito, vários assuntos relacionados a esse tema. E o nosso convidado de hoje é o Rogério Russo, ele que é professor técnico especialista em trânsito. Inclusive, até conversando aqui em bastidores, né, Rogério? Eu acredito que tenha sido o Rogério que foi o meu examinador aí quando eu tirei a habilitação. Rogério, coincidência, boa coincidência, boa noite, tudo bem? Por coincidência, eu acho que fui eu que te examinei, te passei. Eu acho que eu fui um bom motorista, por isso que eu fui aprovado, né, Rogério? Deve estar sendo, né? Rogério, fala um pouquinho pra gente. Atualmente, lógico, a gente vai abordar vários temas, vários assuntos, mas vamos falar um pouquinho sobre as formas de tirar a habilitação. Existe uma dificuldade, as pessoas estão renovando a habilitação. Como é que funciona todo esse processo atualmente? Olha, hoje para tirar a habilitação, eu vou falar por São Caetano especificamente, né? Os requisitos hoje que o Detran, aliás, o Detran não, o Denatran, né? Que é o Departamento Nacional, 18 anos, penalmente imputável, saber ler e escrever, RG e CPF. E aí ele se encaminha para uma autoescola. Lá ele vai fazer um exame psicológico, né, o psicotécnico que eles chamam. Depois faz um exame médico, aí ele vai fazer o curso no CFC, que é o que eu dou aula. E depois ele faz as aulinhas práticas e o exame final, para tirar a habilitação. Continua simples. Ele tem um ano chamado a provisória, né, permanente, a permissão, que é por um ano, não pode tomar mais do que 4 pontos. Tá. Tomou mais do que 4 pontos, perde tudo, tem que fazer tudo de novo. E passado um ano, aí vai renovando de 5 em 5 anos, até os 65, depois de 65, 3 em 3. A legislação brasileira é assim hoje, né? Que o pessoal para tirar a habilitação tem que preencher esses requisitos. E perdendo aí a pontuação depois da permissão, né? Eu falo infelizmente, que não se tem um curso em sala de aula, é apenas uma prova, faz uma prova, estuda à distância, faz uma provinha, né, no próprio CFC de reciclagem, né, e depois ele leva para a Ciretran, aí zeram os pontos e ele começa uma vida nova. Eu falo infelizmente que eu acho que a pessoa perde os pontos, estoura aí os seus 20 pontos, né? Ele deveria enfrentar uma salinha de aula. Eu na minha época eu enfrentei uma salinha de aula. Eu tinha início, uma placa lá, eu lembro até hoje, que o professor dizia, era um coqueiro em alta velocidade. Eu lembro até hoje dessa placa. Mas eu enfrentei uma salinha, hoje não é assim? Não, hoje é assim, porque no começo todos tinham que fazer o curso. O curso começou acho que com 6 dias, não tinha digital, depois passou para 8 dias, aí depois foi para 12 dias com digital. E hoje o sistema é digital, entrada, na saída tem um sorteio, para que o aluno fique na sala de aula. Então, vamos supor, se ele está na iminência de, na hora do intervalo, ir embora, no final vai pedir lá, alguns alunos faz um sorteio e pede-se a digital. Se o aluno for embora, não tem a digital, ele fica com falta. Então, todos têm que ficar em sala de aula. E todos vêm com o nariz ali, torcendo o nariz, achando que aquilo é chato. Acho que é brincadeira. Mas depois acaba, não sei, pelo menos nas minhas aulas aí, o pessoal acaba gostando, porque assim, a gente ensina bastante coisa. Primeiros socorros na minha época tinha também. Tem, aula de legislação, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania e mecânica. Olha que legal. Passa todas essas aulinhas aí. E Rogério, o programa ao vivo tem uma pergunta aqui da Mali Torres, justamente próximo, muito ligado ao que a gente está conversando aqui. Ela quer saber o seguinte: meu filho tomou multa com habilitação provisória. Será que ele vai conseguir pegar a carta sem problemas? Se ele passou dos 4 pontos, do período de um ano, dificilmente. Aí ele vai ter que fazer tudo de novo. Tem um período de carência aí que ele fica sem habilitação? Não, ele tem que devolver a habilitação. A permissão dele vale por um ano. Só que acontece, tem muitos que já perdi, eu vou esperar dar um ano, né? Mas o correto é devolver a habilitação e já fazer tudo de novo. Entendi. Né? Porque a permissão, ela ainda te dá 4 pontos, né? Seria uma multa média. Sim. Né?
Porque a multa leve são 3, média 4, a grave 5 e a gravíssima 7. Essas são as infrações. Ele não pode passar dos 4 pontos. 4 pontos eu vou falar hoje, uma multa de proibido estacionar, 4 pontos. Celular, 4 pontos. Braço para fora, dirigir de chinelo, né? Essas multas são tudo 4 pontos. E essa era uma dúvida que eu sempre tive, dirigir de chinelo e dirigir sem camisa. Tem alguma coisa sem camisa? O sem camisa é assim, não há uma na legislação. Moto, sim. Moto, sim. Tá. Agora, eu dirigir sem camisa, não tem como dirigir descalço. O que diz a lei, o artigo 252 diz, dirigir com calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Algum calçado, tipo chinelo, aquele crocs, salto alto, essas coisas assim, que é proibido. Agora, o descalço, só que se o policial te abordar, ele vai falar assim, escuta, você está descalço? Mas por que você está descalço? Porque eu estava de chinelo e tirei. Você vai falar isso. Quem vai para a praia hoje, lá você vê um monte de gente dirigindo descalço. Aqui em São Caetano, a pessoa dirige descalço, você vai falar para ele, escuta, onde você vai? Você vai entrar no banco assim descalço? Então, estava na cara que a pessoa estava de chinelo, né? Entendi. E Rogério, tem uma outra pergunta aqui, é do Leandro Teles de São Bernardo. Achei que era até o Teles, nosso amigo, mas acho que não deve ser não. Ele quer saber o seguinte, é verdade que agora quem vai tirar a carta tem que passar por um simulador, além de fazer as aulas de direção? O que é esse simulador e se é parecido com um videogame? Todo mundo fala que parece até muitos alunos brincam, jogar um GTA nesse simulador. São 3 telas de TV, acredito eu que de uns 30 e poucas polegadas. É parecidíssimo com um carro, lógico que não é os pedais, embreagem, freio, acelerador, tá? Tem instrutor, ele tem que passar por digital. E hoje é lei, 5 aulinhas de simulador. E é legal? Funciona? O cara sai de lá, ele aprende alguma coisa? É para ter uma noção, né? Muitos ali acham legal, alguns não. Os que já dirigem acham legal, porque ele vê aquilo como... Né? Mais uma diversão. Os que não dirigem ainda estranham um pouco, né? Porque o simulador, você senta ali, você sabe que por mais que você esteja dirigindo ali o simulador, não é uma sensação. Ele te dá algumas situações como dirigir na chuva, como dirigir como se estivesse embriagado, que a tela ela fica toda estremecida ali. Olha só. Então tem uma série de coisas ali que eu acho que ajuda. Veio do Japão. Lá não funcionou muito bem, veio para o Brasil, aí ficou um tempo parado. Aí o Denatran pegou e colocou, ao invés de tirar, eram 5 aulas, colocou 5 aulas de carro. Agora que voltou, porque eram 20 aulas antigamente, aí tirou o simulador, passou a ser 25. Voltou o simulador, passou a ser 20 aulas de carro e 5 aulas de simulador. Meia horinha cada aula. Mas depois tem que fazer o prático. Depois faz a prova teórica. Tá. Primeiro faz o CFC. Como tem que esperar 8 dias para fazer a provinha teórica, nesses 8 dias eles fazem o simulador. E depois vai fazer a prova teórica para depois fazer as práticas. A prova prática. Hoje, para tirar a habilitação, de 2 meses para lá. Nossa Senhora. Na minha época, se eu não me engano, eram 45 dias. Hoje está... Acho. Dependendo se for tirar uma categoria. Se a pessoa tirar carro e moto, demora mais ainda. Olha só. E, Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava assistindo, esse final de semana eu estava assistindo o jornal, e aí eu vi uma matéria falando sobre aqueles aplicativos, como o Waze, que ele te pontua aonde existem pontos de fiscalização. E aí você, tem a situação do bafômetro, você, vou sair de um barzinho e vou através do Waze para fugir das blitz. Então ele te direciona ali e faz você fugir. Mas de uma certa forma também, o cara assalta, rouba um carro e aí ele sai com o carro e ele tem o mesmo aplicativo e ele também consegue fugir das blitz. Em alguns estados eles estão criando algumas contra-informações. E estão querendo, inclusive, pontuar uma legislação diferente justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. O que você acha a esse respeito? Olha, eu acho, assim, a legislação hoje, lógico, ela proíbe uma série de coisas. Eu acho que isso veio, assim, se era para uma finalidade boa, eu acho que tudo é válido. Agora,
o pessoal já usa para outras. Sim. É igual o fator, eu vou até dar um exemplo, depois das 10 horas da noite, em algumas cidades, há um entendimento entre trânsito, né, e município que desligam os radares em alguns lugares, Sim. para não haver assalto. Agora, Eu acho que São Caetano o radar Tem. de farol, né? Desliga. alguns, tirando da Goiás, que não dá para o Guida Liberty. Por que tirando? Porque o pessoal não respeita. Era para ser uma coisa boa, o pessoal já provou, opa, lá não tem radar, já vamos. É isso mesmo. É a mesma coisa, se você está fazendo ali um aplicativo, uma coisa para ajudar, o pessoal já aproveita, opa, vamos ver onde não tem blitz. Então eles mesmos acabam, sabe, prejudicando, né? Mas é uma situação que eu acho válida, né? O Waze, o que não pode, vamos supor, tem até alguns veículos, eles já vêm com GPS, né? Sim. Mas acho que não tem essa comunicação entre os outros, porque na verdade o Waze, eu passo por um radar, aí eu coloco lá que tem um radar. Aí ele já avisa os demais motoristas, ou que tem uma blitz. Acho que o GPS do carro não tem isso. O GPS ele avisa onde tem alguns radares. O Waze ele já é um aplicativo mais completo. Mais completo, né? O GPS era mais nos radares, essas situações aí, né? Que eu acho que também ajuda, né? Mas o pessoal sempre procura... Já dá uma outra decisão. A legislação ela é assim, que nem o artigo 165 do Código de Trânsito, que diz que é dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Multa, suspensão. Agora, até quanto? Até quando surgiu aí em 97, que foi a lei, não tinha uma quantidade específica. Agora, na lei seca de 2008, acho que é de 11 de julho de 2008, que eles criaram a nova lei seca, aí sim, acima dos 6 decigramas, crime de trânsito, que é o artigo 306. Esse é um assunto, Rogério, que eu queria bater um papo aprofundado a respeito, porque acho que todo mundo tem esse tipo de dúvidas. Não pode beber nada, pode beber um pouquinho, ou a lei está implacável, mas a gente vai ao intervalo e a gente volta logo, justamente para discutir esse assunto que as pessoas estão perguntando aqui para a gente. A gente já volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Atualidade, interatividade, entrevistas e nossa cidade como atração principal. O que é destaque nas ruas e nas redes sociais está aqui. Quem é notícia também. A gente se encontra aqui, São Caetano. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está entrevistando o Rogério Russo, que a gente está tratando inclusive sobre as questões relacionadas ao trânsito. E um assunto que ficou antes do intervalo e que é muito interessante, e as perguntas são recorrentes, apesar de que tem outras perguntas aqui também. Rogério, bafômetro, essa história de, olha, não pode beber nada, pode beber um pouquinho, a multa é muito alta, a multa não é tão alta. Explica pra gente qual é o funcionamento real dessa história. Olha, a lei do etilômetro, né, popularmente conhecido como bafômetro, né, ele veio para que nem a gente estava falando agora há pouco aí, veio para uma boa causa. Só que
Quando surgiu aí a nova legislação de 97, antigamente era uma fatalidade, um acidente de trânsito. Hoje é considerado já crime. Sim. Então, o que eu estava falando, o artigo 165, né, que trata aí de dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância, seja droga ou o tal do rebite, que nada mais é que anfetamina, né, também é considerado a mesma coisa que álcool. Então, mas é apontado? Aponta também no aparelho? Não, o rebite? Não tem. O rebite é uma, a não ser que faça o clínico, né, o de sangue. Tá. Segundo os nossos legisladores, eles dizem que não há crime de trânsito sem o exame clínico, sem o exame de sangue. Porque o etilômetro, ele é expelido pelo ar, né, dos pulmões, né? Então não pode ter mais do que 6 decigramas, né? Se passa do 0,34, né, aí já entra como infração, 1 ano de suspensão. O problema hoje é que não está sendo cumprido isso. A legislação está sendo cumprida? Não, porque deveria ser assim, a pessoa fica 1 ano suspensa, né? Multa 10 vezes, decuplica, né? Seria R$191 vezes 10, quase R$2.000 de multa, Tá. e a habilitação fica apreendida. Hoje, devido à legislação, a pessoa tem direito à defesa, ela vai na Ciretran e retira a habilitação por conta da defesa. A pessoa hoje não é considerado, não tem o dolo, né? Hoje é tudo lesão corporal culposa ou um homicídio culposo no trânsito, é tudo assim, sem intenção de matar. Eles não conseguem entender que a pessoa sai de manhã, eles acham que a pessoa não sai de manhã e fala assim, eu vou matar alguém. Beber, acho que eu vou matar alguém hoje. Eles acreditam que foi uma coisa eventual. Aí criaram o dolo eventual como a culpa consciente, que é distinto, né? E aí o bafômetro, eu até estava falando com a sua produtora antes, que a gente estava dando um exemplo, vamos numa balada aí, eu tomo um golinho de licor e você toma lá 4 caixas de cerveja, passamos por uma blitz. Eu deduzo, acho que não vai dar, mas eu tô com medo de fazer. Mas aí fica assim, mas você não está bêbado, faz. Aí eu vou lá, faço e dá. Acusa. Aí você também, lógico, o teu teoricamente vai dar. Aí a pessoa vai falar, por que você fez isso? Eu falo, mas não era para fazer. Não, você se incriminou. Você produziu provas contra. E tem o pacto, né, de São José da Costa Rica, né, que diz que a pessoa produzir provas contra si mesmo. Então, eles utilizam isso hoje. O Brasil ele é signatário, tem que se cumprir. Então hoje, nas blitz, aquela coisa, a pessoa... Então a pessoa que ela viu... Ela se nega. Mas é justo para uma pessoa que mal bebeu falar assim, eu não vou fazer que eu vou me incriminar. Agora aquele que viu, que bebeu também, não vai fazer, também não faz. Dá na mesma, né? E aí virou aquela bagunça. Então, Rogério, até uma confissão aqui. Eu como advogado, logo quando saiu a lei, logo, assim, na mesma semana, eu entrei com habeas corpus através de um cliente. E aí o tribunal analisou o meu habeas corpus. Eu não lembro, acho que foi 2 votos a 1 eu perdi. Por quê? Eu queria uma contracautela justamente para que o meu cliente não fosse obrigado a fazer o teste do bafômetro. Mas na época estava era tudo muito recente. Então, para mim, assim, ficou uma questão estabelecida de que não fez o bafômetro, ele recebe as implicações da embriaguez. É assim ou está muito leve? Assim, hoje, ele não, nessa época talvez, hoje aí eles estão utilizando alguns recursos de vídeo, foto, testemunha, o odor, né? Certo. Que já estão, são algumas brechas que estão utilizando para poder segurar a pessoa, né? Porque se a gente for analisar bem, a pessoa que bebe, ela já tem uma noção que vai fazer uma bobagem. Ele pode achar que não, mas ninguém sabe. Mas corre o risco. Agora, na época, talvez quando você... talvez nessa época aí, né, que era início, eles tratavam apenas como... Depois que virou o crime de trânsito, o artigo 306, que obriga a pessoa a fazer, o artigo 165 obrigava a pessoa a fazer. Alguns né, pediam, mas a pessoa ela se negava, eles falavam, olha, você corre o risco de ser enquadrado como crime de trânsito. Isso. E a pessoa se assustava e fazia. Só que os legisladores, eles
foi feito o exame clínico de sangue? Não. Então não pode ser enquadrado como crime de trânsito. Os legisladores, a lei diz isso. A lei modificou, então. Lei. Atualmente essa é a circunstância. Ela pede que... Porque assim, a pessoa ela faz o teste do etilômetro, ela é conduzida até uma delegacia. Lá, a habilitação ela fica apreendida, o carro é devolvido para alguém... Que tem habilitação e não esteja embriagada. Porque eles alegam, assim, quem está bêbado é o motorista do carro, não. Então ele leva, a não ser que o carro está com documentação. Até porque a multa é para o condutor, né? E não para o proprietário do veículo. É aquela história, muita gente fala assim, para quem vai na direção do veículo, condutor, a infração para quem que é? Proprietário. Se ele passa no farol vermelho, eu não sei quem está, proprietário. Na direção, quem estava na direção, esse que vai ser enquadrado. Geralmente São Paulo está tendo muita blitz. As mocinhas, ela vem com aquele etilômetro avulso, que eles chamam, aí fala, você aceita fazer? Você fala, não, porque eu bebi. Ela fala, então encosta ali. Aí já tem alguns policiais que já esperam ali, e dali vão ser conduzidos. Agora, se a pessoa faz, ela já dá um ok para o policial e vai embora. Eu já, há um bom tempo atrás também, na época, eu fazia um cursinho em São Paulo, na Liberdade, e eu saindo do cursinho, o rapaz já falou, olha, tudo bem de assoprar aqui para fazer o teste? Claro, eu assoprei nem um segundo, foi muito rápido, e já me liberou e não tive problema nenhum. Tá difícil botar na cabeça dessa menina. Eu dei aula para muitos, né, já há um bom tempo, essa meninada aí dos seus 18, e botar na cabeça deles, não bebe. É quase que impossível, né? É impossível. E às vezes eu vejo muitos aí, né? Então eles acham que é tipo assim, não pega nada, daqui até ali não pega nada, é pertinho, mas é aquela história. Vamos supor que ele esteja no semáforo e vem alguém e bata na traseira do carro dele. E a pessoa foi a culpada. Mas se for analisar, ele está alcoolizado, ele já vai perder a razão. Exatamente. Então eles têm que pensar nisso também, né? Tem uma série de coisas que a pessoa não pensa na hora, né? E Rogério, como o programa é ao vivo, tem muita pergunta aqui do nosso público. Só que eu também tenho dúvidas, então eu acabo pulando a pergunta do nosso público, tá? É do Pedro da Área Verde, São Bernardo do Campo. Ele quer saber o seguinte, eu presenciei um acidente, um carro bateu na traseira de um ônibus. A batida foi leve, ninguém se machucou. O motorista do carro estava muito bêbado e ainda estava com uma criança no banco da frente. Chamei a polícia, mas acabou que não deu em nada. Como pode isso? A gente fica até uma situação difícil de falar hoje da conduta de alguns policiais, né? Não sei se falta de vontade de levar e esperar uma ocorrência terminar, porque demora. E às vezes precisa se ver o horário, tá? Tem tudo isso, né? Que às vezes tenta resolver na hora para ver, não machucou, foi coisa leve. Então vai embora. Isso acontece muito, sabe? Porque às vezes não quer levar adiante. É igual hoje as estatísticas de trânsito. Eu vi aquilo, achei absurdo. 64% dos acidentes, falha humana, 30% falha mecânica, 6% via. Eu queria entender, isso está nos livros ainda do CFC dos cursos, eu queria entender 30% de falha mecânica em quê? Mas aí que tá, a pessoa, ela bateu o carro porque estava no celular, ou porque tinha tomado alguma coisa, ou porque distraiu. Jamais ele vai fazer um boletim de ocorrência e falar assim, olha, eu estava no celular. Ele vai falar o quê? O meu pé travou, o freio travou, a roda travou, alguma coisa mecânica. E aí vai para as estatísticas de trânsito, que aí acaba... Não corresponde o que é de fato. Isso que ele está falando acontece muito. A pessoa, às vezes, para se livrar ali, para não ter que levar para uma delegacia, não machucou, tá tudo bem. O cara deveria enquadrar, fazer todos os... Mas às vezes fala assim, vou perder todo esse tempo, estou na hora de embora. Vou para a delegacia. Exatamente. Ixi, aí tem que ficar até o final, não me pagam hora extra, então vai embora. É assim que acontece? Infelizmente. E Rogério, a questão do celular, tudo bem que falar o celular, existe a multa e tal, é infração. E as mensagens? Porque hoje em dia as pessoas dirigem no WhatsApp. Então é complicado e a mensagem é muito mais perigosa que a própria ligação. Também existe a multa em razão da mensagem? Então, eu acho engraçado que essa multa, essa infração ainda ela tá média.
Hoje, acho que a maioria dos acidentes, tirando o álcool e velocidade, aí eu acho que o celular é um dos que mais Sim. ninguém admite. Então, você pode deixar o celular no banco, olhar ali de vez em quando, e aí, mas eu parei no semáforo, agora eu vou atender. Também não pode. Você pode estacionar o carro, atender, como muita gente fala, mas tem veículo que tem no volante. Isso eu mesmo. falei, claro que tem. Você pega, estaciona o carro, atende. Mas eu quero o Viva Voz. O Viva Voz ele atrapalha também. Porque a pessoa está prestando atenção no assunto e pode ser que ele se atrapalhe durante dirigir, né? Já foi feita uma pesquisa científica, né? A pessoa entra num estado automático e ela está dirigindo, ela nem sabe o que está acontecendo. Muita gente confunde com as mãos no volante, não é a atenção, né? O prefeito Haddad lá, ele reduziu em 10 quilômetros quase toda a cidade de São Paulo. O que ele fez? Para reduzir hoje uma via, é só botando placa. Aquela pergunta, quanto que eu posso andar numa via Anchieta? Quando todo mundo pergunta, imigrantes, Anchieta, Castelo Branco. Hoje você tem que prestar atenção quando não tiver a placa. Quando tiver a placa, é o que está na placa. E quando não tiver, é rodovia, 110. Passou disso, está acima da velocidade. Muita gente não sabe. E às vezes a pessoa está lá no celular. Mas eu posso usar o fone de ouvido? Também não. Então, mas eu estou com o fone, eu aperto ali, Viva Voz, olha, às vezes o carro tem isso, o filme nem se percebe. Mas a pessoa tem que pensar também no porquê, né? Porque assim, não é só porque não querem que você use o celular, é porque tem as suas razões, tem a questão de falha humana, né? Não é falha mecânica, é falha humana. Você realmente se distrai com o celular, né? Muito, nossa. Ainda mais, não tem a coordenação de você dirigir e prestar. Hoje o pessoal não está mais falando, eles estão no WhatsApp. Então, isso. A pessoa dirige assim, ó. Além de tudo, acho que quando erra ainda, ele quer voltar a letra. Quer corrigir, né? Rogério, infelizmente o programa está chegando ao fim. Desculpa as pessoas que mandaram pergunta para a gente e a gente não conseguiu transmitir aqui para o nosso entrevistado, mas fica um próximo programa também. Se quiser se despedir do nosso pessoal, fica à vontade. Eu agradeço o Dr. Daniel, que não vou dizer que foi meu aluno, né? Mas eu gostaria de ter outra oportunidade, porque o fator trânsito é muito complexo, eu preciso para abordar. Uma boa noite, agradeço aí. Obrigado, Rogério, mais uma vez. Bom, obrigado a todos que mandaram perguntas, a gente volta na próxima segunda e vamos ver se a gente remarca essa pauta, porque tem várias perguntas aqui que a gente não conseguiu encaminhar. Obrigado a todos, até a próxima segunda, um abraço.